Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de novembro, sábado, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40, que diz assim: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho deste sábado nos apresenta como tema a ressurreição. Ressurreição. Só que o evangelho fala dos saduceus. Os saduceus são aqueles que negam a ressurreição e vão questionar Jesus a partir da lei de Moisés. Vejam que eles vão apresentar um caso para Jesus, partindo da lei de Moisés, que era a lei do levirato. Ou seja, quando um homem casava com uma mulher e este se chegasse a morrer antes de deixar descendência, então o seu irmão deveria se juntar à mulher para deixar descendência para o seu marido, para o irmão que morreu. Só que os saduceus, eles apresentaram um caso que tinha 7 irmãos. E os 7 casaram-se, né? Um de cada vez, claro. Tinha o marido, que era o primeiro, mas que morreu se deixar descendência. Então, segundo a lei, o irmão deveria se juntar, se casar com ela, com a viúva. E aconteceu, só que o segundo também morreu sem deixar descendência. Isso aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até o 7º. E depois do 7º, ela, a mulher, também morreu. Aí vem a questão, aí vem o problema que os saduceus apresentam para Jesus. Na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Se os 7 se casaram com ela. Ou seja, se percebe que, além de não acreditarem na ressurreição, os saduceus também não entendiam muito esse tema. Até porque na época de Jesus, na época dos saduceus, a questão, o tema da ressurreição não estava ainda muito claro, né? Já existia sim um dado revelado, até porque, um contexto muito próximo, e durante esses dias nós temos escutado falar e refletir sobre o livro dos Macabeus, que já começam a tratar sobre o tema da ressurreição. Mas, por exemplo,
eles não tinham ainda, alguns já acreditavam, mas não tinham ainda toda a clareza que nós hoje temos. Mas então, os saduceus, eles negavam a ressurreição, e não somente porque não tinham fé, não somente porque não acreditavam, tinha também um jogo político por trás. Porque, ora, vamos pensar juntos. Se existe ressurreição, então vale a pena eu dar a vida por uma causa. E na época, qual era a causa? Combater o Império Romano, de quem os saduceus eram aliados. Então, se o povo, revoltado contra o Império Romano, acreditasse na ressurreição e decidisse dar a vida para fazer justiça, batendo de frente com o Império Romano, o povo poderia ser motivado por essa fé, por essa ideia da ressurreição. Então, também por isso, os saduceus negavam a fé. Então, veja, é uma questão de fé, mas também começou aí a entrar uma questão até política, né? Uma questão até política. Então, era essa a grande questão. Só que Jesus ele vai explicar. Jesus vai falar um pouco da realidade do céu para os saduceus. Jesus vai dizer, olha, nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento. Ou seja, o casamento é até que a morte separe. O casamento acaba com a morte. No céu não haverá casamento. No céu não haverá casamento. O casamento é uma realidade deste mundo e para este mundo. Porque como o próprio Jesus está dizendo aqui, né? E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então Jesus ele resolve o problema acerca do casamento. Olha, no céu ela não vai ser mulher de ninguém. E eles não vão ser marido de ninguém. Serão como os anjos de Deus. Então a questão do casamento, o problema está resolvido. Mas ainda tinha a questão da ressurreição. E Jesus continua dizendo que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está lá no livro do Êxodo, aquele momento da sarça ardente. E é interessante porque a própria revelação de Deus, porque Deus, como é que Deus se revela no livro do Êxodo? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ou seja, ele não diz, eu fui. Eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Jacó, eu fui o Deus de Isaac. Não, eu sou. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É interessante essa explicação de Jesus, partindo também da Sagrada Escritura, hein? Então, porque Jesus ele revela o verdadeiro sentido e dá a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Então, que os mortos ressuscitam, Moisés chamou, também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele continua, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. O que isso significa, meu povo? Significa que Abraão não está morto, que Abraão não está dormindo, que Abraão está vivo e Deus é Deus dos vivos. Meu povo, se a gente fosse abrir aqui para algumas questões, por exemplo, tanta gente que diz que esses santos que vocês acreditam estão dormindo, estão mortos. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos.
Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó, Deus é Deus de São Francisco, Deus é Deus de Padre Pio, Deus é Deus de Santa Teresinha de Jesus, Deus é Deus de Maria, de Nossa Senhora. Ele não é Deus dos mortos, Deus dos vivos. Eles estão vivos. Olha só, meu povo, que maravilha, né? Que maravilha. Então, ressurreição. Para terminar, é interessante uma das coisas que Jesus fala aqui, que é o seguinte, eu faço questão de repetir no versículo 35, quando ele diz: mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Que vida futura é esta? A vida eterna, o céu, a eternidade. Por isso, meu povo, nós devemos viver a nossa vida aqui neste mundo na certeza que vamos morrer. Não é isso que as pessoas falam? A única certeza que eu tenho é que é da morte. Não. Tenha certeza também da ressurreição. Não seja um saduceu. Tenha certeza da ressurreição. Então, se você viver a sua vida neste mundo na certeza da ressurreição, você vai viver em função da ressurreição. Você vai viver pensando na eternidade. Você vai viver a sua vida pensando em Deus. Agora, quem não crê em Deus, quem não busca a Deus, quem não acredita na palavra de Deus, não vive em função da vida eterna. Vive em função deste mundo. Só que está caindo num grande perigo, num grande risco de perder a eternidade junto de Deus. Portanto, cuidemos da nossa vida, que sejamos achados dignos de participar da ressurreição e da vida eterna. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.